Livro do profeta Miqueias, capítulo 1. Ameaças contra Israel e Judá por causa de sua injustiça e rebelião. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouve todos os povos, presta atenção, ó terra, em toda a plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, desde o templo da sua santidade. Porque eis que o Senhor saiu do seu lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó, dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos, e todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição os ajuntou, e a recompensa de prostituta se volveram. Por isso lamentarei, e uivarei, e andarei despojado e nu. Farei lamentação como de dragões, e pranto como de avestruzes, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a prova do meu povo, e Jerusalém. Não o anuncieis em Gate, nem chorais muito. Revolte-te no pó, em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safir, com nudez, vergonha, a moradora de Zanã não saiu. A moradora de Zanã não saiu. O pranto de Bet-Ezel receberá de vós a sua morada, porque a morada de Marote teve dor pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até à porta de Jerusalém. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laques. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque te acharam as transgressões de Israel. Por isso darás presentes a Moresete Gate, as casas de Aquisibe serão uma mentira para os reis de Israel. Ainda te trarei um herdeiro, ó moradora de Maressa. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faze a calva e tosqueia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados o cativeiro. Capítulo 2. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal,
à luz da alva o praticam, porque está no poder na sua mão. E cobiçam cavalos e os arrebatam, e casas e as tomam, assim fazem violência a um homem e à sua casa, e uma pessoa e à sua herança. Por isso, portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo ele troca como mãe, como me despoja, tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor, nem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis. Os que profetizam, não profetizem deste modo, que se não apartará a vergonha. Ó vós que sois chamados a casa de Jacó, igreja fiel, tem-se restringido o Espírito do Senhor sobre eles. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis. Os que profetizam, não profetizem deste modo, que não apartará a vergonha. Ó vós que sois chamados a casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor? São estes as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras? Mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo, e sobre a vestidura tirastes a capa daqueles que passavam seguros como homens que voltavam da guerra. Levantastes fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, dos seus meninos tirastes o meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo: eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte. Será esse tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó, e certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelha de Bosra, como rebanho no meio do seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o arroteador. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá adiante deles, e o Senhor à testa deles. Amados, vemos nesse capítulo que
Deus, embora seja um Deus de amor, misericordioso, piedoso, também é justiça. Por isso, aqui traz várias ameaças ao seu povo por causa da desobediência. Por isso, vamos nos atentar, porque amar em obediência é 5 vezes melhor, é 6 vezes melhor do que seguir os nossos próprios conceitos. Com isso, no verso 3, temos a colocação acerca do qual é a transgressão de Jacó, e o Espírito de Deus já até responde: acaso não é Samaria? E aqui vemos que a casa de Jacó tem a simbologia da igreja fiel, né, do corpo de Cristo, e Samaria, uma simbologia ainda por aquele livro de Oséias, numa simbologia das religiões no Brasil. Temos aqui uma representatividade dos maçônicos. Samaria representando os maçons e outras seitas ocultas que comercialmente ou profissionalmente são excelentes. E no verso 13, vemos ainda a colocação acerca do princípio do pecado da filha de Sião. Ou seja, a filha de Sião, numa simbologia também da igreja. Já no capítulo 2, no verso 3 e 4, uma colocação curiosa acerca de tão altivos, e naqueles dias, né, no final do tempo, Deus levantará um provérbio sobre o seu povo, ou seja, sobre nós. E acredito eu que esse provérbio já está levantado, que em primeiro plano é Jesus, que com teu sangue nos resgata para a vida eterna. E, de forma também simbólica, a respeito dessa profecia de bênçãos para o Brasil, pois existem muitas opiniões contrárias e várias linhas de teologia achando que essa profecia não tem fundamento bíblico. Mas, como vemos, o que está faltando é justamente maior cautela e estar avaliando cuidadosamente esses estudos. Já nos versos 12 e 13 deste capítulo 2, vemos novamente uma colocação de que Jacó será ajuntado, ou seja, será unido, enquanto que Israel, Deus fará deles congregação, eles irão congregar. Portanto, a promessa para a igreja fiel no Brasil, representada por Jacó, ou remanescente de Jacó, que é a casa de Davi, a promessa de que haverá a união, porque é sonho do coração de Deus. E deseja esse Espírito do Criador nos colocar juntos. E essa colocação de que Deus, colocará Jacó e Israel para congregarem juntos, creio eu que é referência já no final da 70ª semana de Daniel, que com a volta em glória do Senhor Jesus, o remanescente de Israel, passando pela
tribulação, ficará vivo para estar no governo milenar do Senhor Jesus. Enquanto que a igreja que esteve no tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro voltará com este para este seu governo. E vemos que subirá adiante de Judá, que é a casa de Davi, neste deserto preparado por Deus, que é o Brasil, pois a igreja fiel, simbolizada aí pela casa de Davi, marchará como um só homem e unidos vencerão em parte o anticristo no Brasil, onde se proclamará o grito: caiu, caiu Babilônia no Brasil, que é aquele segundo grito do Ipiranga. Estes versículos 12 e 13 do capítulo 2 será então a união cristã, simbolizada pelo G24, que são 12 tribos de cristãos evangélicos e protestantes e 12 tribos de judeus messiânicos ou congregações messiânicas dentro dos judeus convertidos. E este arroteador nada mais é do que um líder que vemos a única citação do sétimo povo, que é Benjamim, lá no livro de Oséias, capítulo 5, verso 8, que nos mostra em uma linguagem simbólica já traduzida para o nosso contexto hoje: tocai a buzina no Brasil, tocai a trombeta em Sião e gritai altamente entre as nações, após ti, ó Benjamim. Portanto, Benjamim numa prefiguração deste arroteador, que também aparece em outras citações bíblicas a respeito de liderança para reunir o povo de Deus, para unidos fazer cumprir a profecia também de Zacarias, capítulo 11, verso 7 e 8, sendo o verso 8 a destruição dos 3 pastores, que é uma simbologia da tríade babilônica. Tríade babilônica envolvendo ditadura romana, o satanismo através de religiões e seitas ocultas, da reencarnação provindas do Egito, das doutrinas de nova era e esoterismo e afins, através de influências de doutrinas da Assíria. Portanto, aí a tríade babilônica, que lá em Apocalipse é apresentada por Lúcifer, que no Apocalipse é simbolizado pelo dragão vermelho, mas aqui para nós, influência da China e Egito, através de seitas ocultas, doutrinas de reencarnação, e falso profeta pela Babilônia romana, por sua ditadura na estátua de Nabucodonosor, pés de barro. E a besta, lá do Apocalipse, tanto a que sai do mar quanto a que sai da terra, ambas estão enraizadas por trás do espírito de Jezabel, que é principado, quiçá, talvez proveniente da Assíria. Capítulo 3. As ameaças contra os chefes e os falsos profetas. Mas disse eu: ouve agora, vós chefes de Jacó, e vós príncipes da casa de Israel. Não é vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancai a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como
para a panela, e como carne do meio do caldeiro, e como carne no meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite, para que não haja profecia, e haverá trevas, para que não haja adivinhação. E se porá o sol sobre estes profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá, e os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas, de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Ouve agora, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Como vimos, aqui nesse capítulo temos algumas advertências e ameaças acerca da chefia do povo e de falsos profetas dentro da casa do Senhor. Portanto, devemos ter cautela e estarmos pesando, a palavra de cada profeta, pois Deus tem para nós também graça e prosperidade, assim como também amor e juízo. A nós cabe o discernimento do Senhor para que possamos não envergonhar ao Evangelho do Reino, mas sempre luz neste mundo. No verso 7, uma colocação clássica a respeito dos videntes, que se envergonharão e os adivinhadores serão confundidos. E, como diz o Isaías 40, os que confiam no Senhor caminharão e não se fadigarão. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Capítulo 4. O anúncio da vocação dos gentios. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor
será estabelecido no cume dos montes, e se elevará os outeiros, e irão muitas nações e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os caminhos, e nós andaremos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém, e julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-ão cada um debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse, porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós no nome do Senhor nosso Deus, eternamente e para sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava, e recolherei a que eu tinha expulsado, e a que eu tinha maltratado, e da que cocheava farei a parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa, e o Senhor reinará. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, torre que significa em hebreu Éder. E agora, por que farás tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselho? Apoderou-se de ti dor, como da que está de parto? Sofre dores e trabalhos, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade, e morarás no campo, e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada. Ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Agora se congregarão muitas nações contra ti, e dizem: seja profanada, e os nossos olhos verão seus desejos sobre Sião, mas nem sabem os pensamentos do Senhor, e nem entendem o seu conselho, porque as ajudou como gavelas em uma eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro a tua ponta, ponta que tem o significado de chifre ou poder, e de cobre as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e a sua fazenda
ao Senhor da terra. Queridos, nesse capítulo vemos aí a confirmação de que o Senhor, assim como amou primeiro a Jacó e aborreceu a Esaú, aqui vemos que o seu amor se estendeu para a terra dos gentios, onde neste capítulo fala, acerca dessa convocação como eleitos, chamados e fiéis. E somos gentis alcançados, a última geração dos gentios alcançados, para que possamos voltar para o nosso primeiro amor, estar em união para podermos vencer o inimigo de Deus na nossa nação. E no verso 4, há cada vez mais a confirmação da teoria das duas casas, sendo a videira numa simbologia de casa de Jacó e casa de Davi, e a figueira como são do Senhor, porque a videira, que é a igreja, será salva no meio da tribulação, conforme podemos conferir em Daniel capítulo 12 e Apocalipse no capítulo 12. Em especial, uma interpretação mais direta no versículo 14, na última frase deste versículo 14, lá de Apocalipse 12, onde fala que Deus tem preparado um deserto para esconder a mulher, numa simbologia aí também de igreja, pois o sentido de mulher na Santa Palavra enquadra-se no sentido físico, espiritual e também algumas referências enquadram novamente no físico. Esse versículo denota lá o versículo 32 a 35 do capítulo 11 de Daniel, onde fala: mas o povo que conhece ao seu Deus esforçará muito e prevalecerá. No verso 5 aqui diz: mas nós andaremos no nome do Senhor. Aleluia. E aqui no verso 10, parte B, temos a colocação de que morrerás no campo e virás até a Babilônia. Babilônia sabemos que é um símbolo, um pretexto, generalização. E nos versos 10 e 11, vemos a confirmação de que Babilônia cairá e será profanada, e pois virão a ela um ajuntamento de nações, da mesma forma que haverá um ajuntamento contra Israel. Num primeiro estágio, far-se-á esse ajuntamento para destruir a soberba de todo o povo. E a partir do verso 13, aí vemos uma colocação que seguirá para o próximo capítulo: levanta-te e trilha, ó filha de Sião. Que no caso, filha de Sião, numa simbologia da igreja, por comemorar e guardar aqueles dizeres tão importantes. Capítulo 5. Agora ajunta-te em esquadrões, ó filha de esquadrões, porque por se-á contra vós, por se-á contra nós, ferirão com a vara no queixo ao seu juiz. Predição do nascimento do Messias e da instituição do seu reino. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, e de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até ao tempo
Portanto, entregará até ao tempo em que está de parto, que a que está de parto dará à luz. Então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra, e este será a nossa paz. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. E este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Assíria à espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Assíria quando vier à nossa terra, e quando calcar os nossos termos, e estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, mas nem aguarda filhos dos homens. E o resto de Jacó estará entre nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais no bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros, e destruirei as cidades da tua terra, e derribarei todas as suas fortalezas, e tirarei as feitiçarias da tua mão, e não terás agoureiros, e arrancarei no meio de ti as tuas imagens de esculturas e as tuas estátuas, e tu não inclinarás. E arranquei os teus bosques no meio de ti, e destruirei as tuas cidades, e com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Queridos, aqui nesse capítulo vemos bem, no verso 2, que é de Belém, Efrata, que virá o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E no verso 5, uma continuação mostra uma profecia que já se cumpriu em nossa nação, o Brasil espiritual, pois sabemos que a eleição para o Brasil é no sentido igreja fiel. E vemos, e este será a nossa paz, ou seja, este Jesus será a paz da igreja fiel quando a Assíria vier visitar e rodear nossos palácios. Portanto, a Assíria já rodeou nossos palácios numa primeira vez de governante da Síria,
em julho de 2010. Portanto, há-se a necessidade de se ajuntar contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. No livro que estou para republicar, ele traz um projeto para mudar a nova bandeira, a nossa bandeira nacional. E lá eu trago a nossa bandeira com a retratação simbólica deste versículo 5, pois eu tenho como um pedido de auxílio, no livro, solicitado a 7 pastores da igreja local, de preferência da igreja local aqui em Poços, para que me auxiliem na construção do prefácio do livro, dando sugestão a respeito do tema. E 8 príncipes dentre os homens, creio que Deus abençoará acerca de. E no verso 7, vemos que o resto de Jacó estará no meio de muitos povos, ou seja, a necessidade, do arrependimento da igreja no Brasil voltar, a igreja aqui neste deserto Brasil, preparado por Deus, a necessidade de voltar para o Evangelho eterno, o Evangelho pleno, ou voltar para o primeiro amor, pois o Espírito Santo tem incomodado a dezenas de pregadores neste sentido. E é hora da gente estar seguindo o conselho do Altíssimo e buscá-lo, voltar para o primeiro amor enquanto há tempo. Capítulo 6. A contenda do Senhor com o seu povo, as maldades de Israel, Deus não terá compaixão. Ouve agora, diz o Senhor, levanta-te, dorme com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouve, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízos. Ó meu povo, que te tenho feito? E quem te enfadei? E em que te enfadei? Testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Midian. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ao Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Virei perante ele com holocaustos e bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? De 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? E te declarou, ó homem,
o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouve a vara e quem a ordenou. Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade? E efa pequeno que é detestável? Seria eu limpo com balanças falsas? E com um saco de pesos enganosos? Porque os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás, mas não livrarás, e aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisará a azeitona, mas não te ungirás com azeite, e o mosto, mas não beberá o vinho. Porque se observam os estatutos de Omrim e toda a obra da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação, e dos seus habitantes um assobio. Assim trareis sobre vós o opróbrio do meu povo. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como uvas para comer, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala na corrupção da sua alma. E assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação. Agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, e a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sogra.
Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído. Levantar-me-ei de morar nas trevas. O Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará à luz e eu verei a sua justiça, e a minha inimiga verá isso, e cobri-la-á a confusão, e ela que me diz: onde está o Senhor, teu Deus? Os meus olhos a verão, sendo pisada como a lama das ruas, no dia em que reedificar os teus muros. Nesse dia, longe estará ainda o estatuto. Naquele dia virão a ti desde a Assíria até às cidades fortes, e das fortalezas até ao rio, e do mar até ao mar, e da montanha até à montanha. Mas esta terra irá porta à desolação. Mas esta terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora só no bosque, no meio da terra fértil. Apacentam-se em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. E lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da sua saída da terra do Egito. As nações o verão e envergonhar-se-ão, por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como um réptil da terra. Tremendo sairão dos seus encerramentos. Com pavor virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e que esqueces da rebelião do restante da sua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar? Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos? Bem, amados, nesses dois capítulos, 6 e 7 desse livro de Miqueias, continuamos vendo, a breve separação
em que o Senhor faz entre as duas casas, né? Os remanescentes de Jacó, que é a casa de Davi, e os remanescentes de Efraim, que é a casa de José. Casa de Davi, simbolizando a igreja fiel neste deserto Brasil e dezenas de outras nações, e também a casa de José, simbolizando Israel. Temos com isso, né, uma simbologia, uma colocação simbólica das duas testemunhas fiéis, que são as duas oliveiras e dois castiçais colocados diante de Deus na terra. Embora as duas testemunhas fiéis, né, tem-se, né, uma interpretação de que haverá, de forma literária e profetizando, contra, né, o principado anticristo e babilônico deste nosso século. Portanto, para com a casa de Jacó, o Espírito do Senhor fala acerca que ele tem uma contenda, né, e trata por seu povo, embora Israel também seu povo, mas para com Israel Deus trata em juízo, ou seja, é aquilo que descreve Zacarias 12, no verso 7. Deus salvará primeiro a casa de Jacó, a igreja, e a casa de Israel passará pelo juízo da grande tribulação, né, que será tempo angustioso, difícil, e ele será salvo, né, ou resgatado somente no final dessa grande tribulação, quando Israel estiver cercado e ele não tiver mais saída, né, na batalha do Armagedon, então ele gritará por socorro ao seu Criador, ao seu Deus. Aí Jesus voltará, né, a sua vinda em glória para esse resgate. E no versículo 1, né, do capítulo 7, uma conclusão desse sentido. Aí faz-se uma alusão, né, de que a probabilidade, né, de que possa ser a questão do arrebatamento, porque ele fala: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. A vindima é o período em que se enquadra a colheita da vide, ao passo que a vindima é a colocação em que damos para o rebento, né, ou o recolhimento dos frutos da vide, ao passo que a colheita e ceifa é uma colocação de que se fará, né, a ceifa final, não somente, né, a vindima na primeira etapa, né, lá com o arrebatamento da igreja, e na ceifa lá a segunda etapa, no final da grande tribulação, resgatando Israel, representado aqui pela casa de José ou remanescentes de Efraim. Mostra-nos que, apesar de Jesus ter morrido na cruz para nos dar o amor, o perdão e para estar nos unindo, né, ao Pai, em muitas circunstâncias acontece o descrito no versículo 6, que os inimigos do homem será a sua própria casa, ou seja, aquela profecia que Jesus falou, né, da sua própria boca. Naqueles dias, no fim dos tempos,
levantará filho contra pai, pai contra filho, filha contra mãe, e assim sucessivamente. Pois diz que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Vemos que muitos casos em que a mulher se converte, tem vários casos em que o marido não aceita, ou vice-versa também, né? Às vezes o marido converte e a mulher não aceita, mas aqui está a paciência e a fé dos santos, né? Justamente no versículo 7. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O apóstolo Paulo escreve acerca disso também, que o marido crente, fiel, né, salva, né, ele poderá alcançar a salvação da mulher incrédula se permanecer, né, em silêncio, em oração, mas com atitude de testemunho, em silêncio. Assim como a mulher ganha seu marido somente pelo testemunho e em silêncio. Vemos no final deste livro acerca do paralelo entre Jacó e Abraão, pois assim diz o Senhor, que ele dará a fidelidade a Jacó e a benignidade a Abraão. Shalom Adonai, e até a próxima.